Tem uma matéria, inclusive, muito interessante aqui na CNN Internacional que faz uma lista de candidatos e presidentes que foram baleados ou alvejados, que foram mortos ou acabaram sobrevivendo a tentativas de assassinato. E isso é impressionante porque é uma lista, Américo, que chama bastante atenção. Começando pelo ex-presidente Roosevelt, que assim como Trump estava tentando retomar aí o posto na presidência da República em 1912, foi baleado a caminho de um discurso por um dono de bar. E aí eles vão fazendo esse caminho histórico de várias cenas de ataques contra candidatos ou contra presidentes e de presidentes mortos, 4 ao todo nos Estados Unidos, assassinados, todos baleados, ou seja, tiveram ali, passaram por algum evento e acabaram sendo baleados por desconhecidos, pessoas que divergiam politicamente, e isso chama muita atenção, a quantidade e a lista, Américo. Pois é, Juliana, como a gente vem dizendo, a história dos Estados Unidos, infelizmente, é marcada por muita violência política. Nós tivemos 4, essa matéria que você se referiu é muito interessante mesmo, recomendo que as pessoas acompanhem lá no site da CNN Brasil. Essa lista inclui 4 presidentes que foram mortos no cargo. Isso, o último, obviamente, o mais famoso deles, o mais recente, foi o John F. Kennedy, que foi morto em Dallas em 1963, aquelas imagens que também entraram para a história. Ele, ao lado da mulher, a Jack Kennedy, participando de uma carreata num carro aberto lá em Dallas, nos Estados Unidos, foi alvejado por um atirador, o Lee Harvey Oswald, que depois foi morto, depois de ter sido preso. Mas nós tivemos outros 3 presidentes que também foram mortos no cargo. O Abraham Lincoln foi o primeiro presidente a morrer por um assassinato. Ele levou um tiro em 1865. Isso é interessante também, né, Juliana? Que nós tivemos 3 assassinatos que aconteceram há muito tempo. Esse último do John Kennedy. Tivemos depois a tentativa de assassinato contra o então presidente Ronald Reagan, que saía de um hotel, de uma convenção onde ele participou num hotel em Washington, foi alvejado, felizmente escapou, acabou depois sendo reeleito e acabando o seu mandato. Mas esses fatos mais antigos da história, primeiro foi o Abraham Lincoln, em 1865, quando ele estava num teatro em Washington, foi alvejado com um tiro, também morreu. James Garfield, que morreu em 1881, então nós temos dois incidentes que aconteceram no século XIX, e depois isso aconteceu de novo em 1901, em Buffalo, Nova York, quando William McKinley também foi morto com um tiro. Depois teve um hiato felizmente grande, mas que acabou retornando com a história do John F. Kennedy. Depois tivemos um atentado contra o presidente Reagan em 1981. Ele acabou sobrevivendo, felizmente. E também temos outros casos também de violência política extrema nos Estados Unidos que ficaram famosos, como, por exemplo, o Robert Kennedy, o irmão do ex-presidente John Kennedy, que foi assassinado em 1968. Essa época, inclusive, da década de 60, a gente viu assassinatos do Martin Luther King, do próprio John Kennedy, depois o irmão dele, o Robert Kennedy. Então foi um período ali também de muita radicalização. E isso é sempre condenável. Agora, obviamente, as autoridades vão ter agora que checar, investigar como isso aconteceu e tentar evitar que fatos como esse voltem a acontecer. E esse fato, Juliana, vai ser muito explorado politicamente pelos 2 lados, mas especialmente pelo lado do ex-presidente Donald Trump, que sempre se colocou ali como uma vítima do sistema, embora ele seja um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, já tenha sido presidente, mas ele se identifica e usa isso para ganhar votos como uma vítima do sistema. E ontem, infelizmente, ele foi de fato uma vítima física de mais uma tentativa de assassinato para marcar a história violenta da política nos Estados Unidos.